Meu filho precisa de fono? Muitos pais têm dúvida na hora de procurar uma fono. Será que o meu filho precisa desse tratamento? Para conversar comigo hoje aqui no Tal Mãe Tal Filho, quero convidar minha irmã de comunidade, Ana Carolina, ela que é fonoaudióloga, trabalha no posto médico Padre Pio e faz aí esse trabalho muito bem com muitas crianças, com muitas pessoas. E a grande dúvida, né, Ana? Bem-vinda primeiramente ao Tal Mãe Tal Filho. Quando os pais devem procurar uma fono? Olá, muito bem, obrigada pela acolhida, é um prazer estar aqui com vocês, né? O fonoaudiólogo, ele é um profissional que ele vai cuidar desde o início da vida, lá na maternidade com o teste da orelhinha e até um dos últimos exames que detectam a questão da morte cerebral. Então, o fono ele trabalha ao longo de toda a vida. Na infância, existem os marcos de desenvolvimento, né? Então, falar um pouquinho para vocês desses marcos. Porque, assim, cada criança tem o seu ritmo, né? Só que existem os marcos que precisam ser acompanhados. Então, quando a gente vai observando que aquela criança, ela está um pouco defasada daqueles marcos de desenvolvimento, que ela poderia estar um pouco mais além e ainda não está, é hora de intervir. Então, existe todo o percurso de desenvolvimento da fala da criança, o próprio sistema auditivo da criança, né? Como eu falei no início, na questão lá da maternidade, no teste da linguinha e no teste da orelhinha, observar se a criança está tendo alguma dificuldade auditiva desde a maternidade ou uma dificuldade de sucção. Se a criança já teve na maternidade algum tipo dessa dificuldade, o fono já pode estar intervindo, né? E depois vai seguir no desenvolvimento da questão auditiva da criança e da comunicação, como vai se dando. Então, por exemplo, se a criança no começo ela demora para soltar alguns sons, que a gente espera que isso aconteça ali por volta dos 6 meses, né? Que comece já o papapã, o mamãe, que é onde vem o pai e a mãe coruja e já começa assim, tá falando papai, tá falando mamãe, que isso é muito importante. A criança ela começou a soltar um som, dar o significado desse som. Começou o papapá, o papai. Isso vai estimular, porque a criança começa a perceber, opa, o som que eu estou produzindo aqui tem um significado aí por fora, tá? Tem alguma coisa tem aí. Então, essa interação, por isso que a importância de conversar com a criança, né, dialogar com ela. Às vezes, os sons que ela está soltando não são sons muito compreensíveis, né? Uns 3 meses ali, ela ainda, dos 3 aos 6 meses, ela ainda está no gu, né? Fica gu, 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 gu. Vai dando significado para isso, vai pegando um objeto, vai brincando com ela, isso vai dando significado. Se ali, aos 6 meses, a criança não começou a balbuciar, até 1 ano, que é o que é esperado, as primeiras palavras, que é o papai, mamãe, né? Às vezes vem um não, né? A primeira palavra que a criança fala, nem pai nem mãe, não. Então, a gente espera ali, nos primeiros, até 1 ano, o começo das palavras, com 2 anos, aumento desse repertório. Então, às vezes existem alguns mitos que é muito importante também ser falados, né, Sheila? Tipo assim, o pai demorou para falar, a mãe também demorou para falar, né? Vamos esperar mais um pouco. Quando entrar na escolinha vai desenvolver. Mas espera aí, tá com 2 anos, essa criança ainda não está conseguindo falar pelo menos 2 palavras numa frase, então isso já é um sinal de alerta para a gente. Então, chegou 4 anos, 4 anos e meio, ela ainda está tendo muita troca na fala, é um sinal de alerta. Porque a gente espera que até 4 anos e meio, 5 anos, essa faixa, a criança ela já esteja com todo o repertório de sons adquiridos. E os últimos que ela vai adquirir é o lhã do palha, o rã do areia, do barata. Tem a classificação, quais sons? Os primeiros que vêm é o quê? É o P, o B, porque é lábio que junta. Então, a criança, quando ela está brincando com ela está descobrindo a boca, aí que vai começar a vir os sons. Então, esses são os primeiros, até esses últimos, que eles são mais afinados, eles são mais... Para produzir a língua precisa ter uma precisão maior. Então, a gente espera mais ou menos aí nessa faixa etária, tipo assim, ou lá no comecinho ainda, a criança ela não acorda com um som forte, isso também já é um sinal de alerta para a gente. Então, tem os marcos desse desenvolvimento, né? Quem é um parceiraço para nós da fonoaudiologia nisso? O pediatra.
Então, por isso que é muito importante estar dizendo tudo isso para o pediatra. Quando começou a engatinhar, tá brincando já para falar o papapá, mamãe, porque o pediatra ali é nosso parceiro para nessa identificação junto com a família. Para ele estar fazendo encaminhamento, olha, já está com 2 anos, não está saindo muitas palavras, 1 aninho não começou a falar pelo menos palavras simples, né? Então, isso também é muito importante, ele é nosso parceiro. Então, se leva na consulta com o pediatra, ele está fazendo essas intervenções, está dizendo também para ele. É esse acompanhamento, né, Ana? Como você disse bem, né? O pediatra, esse médico que acompanha a criança, que vai conseguir ajudar os pais, a família a perceber o que precisa ser desenvolvido, o que precisa estar atento. E uma das coisas muito importantes, né, é esse olhar atento do pai, né, do conhecer um pouquinho, né, quais são as fases que o meu filho está vivendo, e também essa interação, esse estímulo, como você trouxe, né, de dar significado, quando começa os primeiros babúcios ali, né, babuceando alguma coisa, então você dar essa comunicação com a criança, ainda que seja naquele resmunguinho de criança, essa interação dos pais, com certeza, tem muito também a contribuir nesse desenvolvimento da fala do próprio filho e da criança. Mas, Ana, quais são as situações mais corriqueiras, assim, as situações mais relevantes que levam os pais a procurar um fonoaudiólogo? Hoje em dia a gente observa muito assim, esse atraso na fala é um dos principais, né? Quando a criança ela não vem já da maternidade, quando ela, por exemplo, fez os testes, né? Já na maternidade, detectou alguma coisa, geralmente já vem cedinho pra gente, né? Mas às vezes começa a vir o desenvolvimento, começa a observar uma demora na fala, às vezes não tem tanto contato visual, conforme está brincando com a criança ela não olha tanto, ou às vezes ela vai brincar com algum objeto, ela já não faz uso, ela pega o carrinho, vira o carrinho, só roda, mexe com a roda, ou só gira o objeto. Geralmente daí os pais começam a observar que tem alguma diferença. E às vezes vê assim, mas o priminho não faz isso. E às vezes começa a levantar alguma coisa e outra. Por isso que é interessante a questão de, na dúvida, procurar o pediatra, e aí o pediatra encaminha, ou se ele já tem o acesso a alguma dúvida, procurar meios certificados para tirar a dúvida também, que isso é muito importante, né? Fontes confiáveis, né? Tem o site do Conselho Federal de Fono, que também tem material muito bom, ou procurar profissionais que sejam respaldados para poder dar uma boa orientação também quanto a isso. Existe um tempo, Ana, que é o ideal para levar a criança ao especialista? Ou, por exemplo, passou 6 meses, passou 1 ano, devo esperar até 2 anos? Será que eu estou retardando o tratamento? Ou eu posso já começar isso bem precoce? Será que eu estou muito apressada? Não estou esperando o tempo do meu filho? Porque também, como você trouxe bem, né, cada criança tem o seu tempo diante da realidade da fala, do desenvolvimento. Tem um tempo ideal, uma idade ideal que eu preciso levar o meu filho? Ou quanto antes eu levar é melhor para o desenvolvimento dele? Então, por exemplo, assim, uma criança com 1 ano de idade, ela não está soltando nenhuma palavra, aí a gente vai lá no marco, né? Tipo assim, fez 1 ano e 1 dia, 1 ano e 1 mês. Aí não está soltando uma palavra, calma. Mas, tipo assim, já está indo para 1 ano e meio, não tá saindo palavra, ela está brincando, mas ela não olha, a brincadeira dela não é uma brincadeira por exemplo, um pente ali, por volta lá, já por meio de 1 ano, ali, 6, 8 meses, a criança vai pegar o pente e ela já vai fazer isso aqui. Então, tipo assim, ela tem lá 2, 3 anos, ela pega um pente e ela não consegue usar o significado daquela brincadeira, interage, então precisa estar atento à questão dos marcos, né? Por exemplo, uma criança com 2 anos que não fala nada, ela precisa ir para o especialista. Peraí, o que está acontecendo? Ela não vai chegar, vai falar um paralelepípedo. Ela não vai chegar ainda e vai falar uma frase totalmente construída. Mas ela não está falando nada, não está saindo nenhuma palavra, né? Então, precisa observar isso, né? O que é interessante aí também, Sheila, que entra o quê? Às vezes, mas a minha criança fala. Aí chega aquela idade que começa para o berçário, aquela parte bem da pré-escola, que ninguém entende, só quem é de casa entende. Então, isso é um fator de atenção.
Porque às vezes quem já é de casa já deu significado. Ela só fez o aga, é água, né? Então você já vai dar um significado ali, que isso é importante. Mas é importante também, dependendo da idade da criança, por isso que eu já comecei isso falando dos marcos de desenvolvimento, né? Qual idade que ela está falando aga? Ela está falando aga com 1 ano e pouco, ou ela está falando aga com quase 4 anos, com 3 anos? Então, e por isso que é importante ter essa observação na dúvida, por isso que o pediatra é o que já vai mesmo, então sempre está trazendo isso para ele, né? E se, por exemplo, que nem eu falei agora, está observando que está muito grande, uma discrepância muito grande, aí é necessário levar ao menos para uma avaliação. E agora, assim, quando a gente pensa de levar o nosso filho, né, na fono e tudo mais, a gente se pergunta, como será que é feito esse tratamento? Porque normalmente, né, eu já vi realidades que entra só a criança para dentro da sala para ficar ali com a fono, né, o fonoaudiólogo e tudo mais. Mas como é feito esse tratamento, Ana? Um pouquinho daquilo como o fonoaudiólogo vai ajudando a criança nesse desenvolvimento, para que também, né, os pais não tenham receios de levar, conheçam um pouquinho essa realidade, né, como que as coisas acontecem, a importância desse estímulo, que muitas vezes o profissional da área, justamente, ele tem essa percepção que vai além do pai, da mãe, porque estudou para aquilo. Então, às vezes o pai fala, mas conversar com meu filho eu converso em casa, né? Vou aqui também conversando com ele, vou estimulando. Mas como é feito esse tratamento com a criança dentro de um consultório? Essa é uma dúvida muito frequente, Sheila. Quando eu gosto de trabalhar, assim, e vejo que muitas colegas também da área, nós trabalhamos na primeira consulta com os pais. Então, primeira consulta vem o pai, ou a cuidadora, ou a avó, quem fica geralmente com a criança. Então, nós vamos ver como que é o histórico dessa criança. Como que foi a gestação, como que é o dia a dia. Tem hora que eu falo assim, tô querendo saber da rotina, mas não é porque é mexicana, não, só para entender como que é a rotina dessa criança. Que horário que acorda, que vai dormir, ela tem rotina, né? Que tem crianças que nem tem rotina, tudo. Os hábitos alimentares. Então, a gente vai descobrir nessa primeira sessão como que essa criança funciona e como funciona o ritmo da casa onde ela está. E ali que é muito importante também o profissional ele dizer um pouco disso, porque a gente fala assim, eu achava que só cuidava da audição, eu achava que só cuidava de fala, né? Por exemplo, eu cheguei uma criança para mim que ela tinha um calo na corda vocal, gritava muito. Durante a sessão foi percebendo que ela também tinha troca na fala. Então, e a gente vai conversando com os pais, a gente vai observar isso, é assim, quando esse processo do ritmo da terapêutico, né? A primeira sessão, às vezes a criança tem dificuldade, então a gente deixa a porta aberta, ele senta perto da porta, e aí, ou senão o pai entra com a criança e depois a gente vai fazendo esse processo, como se fosse um desmame, né? Aos pouquinhos, até a criança conseguir ter a confiança. Primeiro atendimento, eu digo que atendimento é o mais divertido, que é o mais livre possível, porque a criança precisa se adaptar. Ela nunca me viu, ela nunca entrou nesse ambiente. E de repente eu já entrar assim, já avaliando diretamente, não. Primeiro a gente vai acostumando, já vai observando, né? Tem sempre com a anteninha ligada. A gente vai observando, mas para a criança ir se acostumando com esse ambiente terapêutico, se acostumando com a profissional. É muito importante ter essa troca do pai com a profissional, né? Com os pais e o profissional. Aqui, na minha prática, eu gosto no final de atendimento sempre dar um feedback para os pais. Mas é muito importante, após uma avaliação, que a fono foi atender a criança, é muito importante dar um feedback, foi observado isso. É esse caminho que nós vamos trilhar, os objetivos terapêuticos são esses. Hoje o seu filho está aqui, nós precisamos estimular ele até ali. Você em casa pode fazer tal estratégia, tal brincadeira. É um trabalho muito integrado, né? Porque às vezes a gente vai ter 30 minutos com a criança, 50 minutos com a criança, uma vez por semana, ou 2 vezes por semana. Mas os pais vão ficar o resto da semana, é o dia inteiro. E tudo pode ser estimulação, dependendo da forma. Às vezes, tá conversando, tá. Mas qual o jeito de conversar? E aí, por exemplo, a questão da gagueira. Eu converso com meu filho em casa. Mas quando o seu filho começa a gaguejar, como que você intervém? Você completa o que seu filho está falando? Você antecipa o que ele está falando? Você demonstra impaciência? Tudo isso reforça uma gagueira. E às vezes nem é uma gagueira instalada, é uma gagueira de quem ainda está começando a falar.
Então, por isso que é importante ter essa interação com a terapeuta, perguntar, questionar, ó, tenho tal dúvida, não ter medo disso, né? Porque é um processo de construção mútuo. Então, é muito importante essa troca com os pais também. E é interessante ouvir você falando, porque muitas vezes coração de pai, de mãe, tem sempre aquele desejo assim, não, meu filho não tem um problema, meu filho não vai ter nada, é só uma fase, daqui a pouco passa, e acaba passando de fato, talvez o tempo ideal de ser tratado, né, de uma deficiência ali na fala, na audição, no estímulo, né, e acaba perdendo essa oportunidade de desenvolvimento um pouco melhor e mais rápido para a própria criança e também para o bom andamento da realidade familiar. Ana, já estamos quase no finalzinho do nosso vídeo, mas eu queria que você deixasse aqui, né, uma dica para os pais, aqueles pais que estão assim em dúvida, oh meu Deus, será que eu levo? Será que eu não levo? Tenho os meus receios, será que demora muito o tratamento, né? Será que vai surtir efeito? Queria que você deixasse aí essa dica final para os pais que estão vivendo situações como essas que você citou, dentro de casa, com as crianças, né? E que muitas vezes não sabia por onde caminhar. Sim, e é muito, muito normal, nós temos dúvidas, né, no processo de desenvolvimento da criança, principalmente os pais de primeira viagem, tem mais ainda essa dificuldade, né, de saber assim, como que é, na dúvida leve, né, na dúvida, procure atendimento, né, não custa fazer uma avaliação, pelo menos eu gosto de trabalhar muito com os pais assim, na verdade, né, vamos trabalhar, vamos ver o que tem, se tiver, vamos juntos, vamos desbravar, se não tiver também ali, ó, não tem, ainda não, ou tem ou ainda não é a hora, ou tem, ou precisa de outro profissional intervir agora antes que seja fono. Então, assim, na dúvida leve, né? Eu acho que é mais para um pai e uma mãe depois chegar assim, não, eu levei o que eu poderia ter levado. Eu acho que até para o pai e a mãe é mais tranquilo fazer assim, não, eu fiz o que eu precisava ter feito. E para o pai e para a mãe tem um peso, né? É uma realidade assim, não, eu fiz o que eu precisava ter feito, eu investi o que precisava ter investido, né? Eu procurei. Fonoaudiólogo hoje em dia, infelizmente, é uma área que ela ainda não é tão expansiva, então nem sempre a gente encontra em todos os lugares, né? Com um número significativo nos municípios, seja no atendimento público, mas é uma área que ela tem crescido bastante, né? Então, às vezes tem essas dificuldades no serviço público de conseguir e tal, mas é por isso que é muito importante essa conversa com o pediatra, porque daí vem esse encaminhamento que facilita em algumas realidades, principalmente no serviço público, né? Mas, na dúvida, leve, né? Eu acho que é importante ter esse respaldo e também essa questão de um profissional olhou, posso ficar tranquilo aqui nesse sentido. Ana, quero agradecer muito a sua presença conosco aqui no Tal Mãe, Tal Filho. Foi de grande valia. Tenho certeza que não só para mim, para muitas famílias que acompanham toda semana aqui o nosso vídeo no canal da Canção Nova. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua missão, o seu trabalho. Obrigada por compartilhar conosco, né, um pouquinho desse conhecimento. E olha, gente, se você gostou do nosso vídeo, curta, compartilhe o nosso vídeo da semana. Se você sabe que existe uma família que precisa ouvir essas informações, não tenha receio de compartilhar. Tenha certeza que você também estará ajudando, tá certo? Deus abençoe você. Semana que vem a gente se encontra novamente aqui no canal da Canção Nova, aqui no YouTube. Beijo grande. Tchau, tchau.